Naturalmente, a minha primeira saudação, como sempre faço, vai para a nossa sala, que está aqui magnífica, a dar imensa energia a todos os nossos candidatos. E a segunda palavra vai naturalmente para o Miguel Guimarães e para o Nuno Melo, que representam todos os nossos candidatos e que estão aqui para servir o país e para servir o distrito do Porto e toda a região norte. Muito obrigado a eles também. Queria naturalmente saudar, na pessoa do Presidente da Câmara da Maia, todos os maiatos que são aqui hoje os nossos anfitriões e que nos dão sempre este espaço talismã para nós iniciarmos as nossas corridas eleitorais. Queria saudá-los vivamente e queria naturalmente também saudar o Sérgio Humberto, Presidente da nossa Distrital, e com ele todos os Presidentes de Conselhias, todos os membros da Distrital, todos os autarcas também que estão aqui, porque ele, não podemos esquecer, é também um autarca, e dar-lhe toda a força e toda a energia para este mês que tem pela frente, que é um mês difícil, em que ele vai ter que batalhar casa a casa, freguesia a freguesia, concelho a concelho, a pôr esta máquina toda a mexer, e, portanto, nele e em todos os nossos dirigentes e militantes que vão estar aí no terreno, eu queria também deixar aqui uma palavra de encorajamento e de agradecimento. E, finalmente, queria dar também uma palavra que é, enfim, especial para o José Pedro Aguiar Branco, que aqui representa também, no fundo, o nosso espírito AD, o nosso espírito PPD-PSD e aquela que é também, eu diria já, e isto não faz dele senão um jovem, ainda assim, a história deste partido, que tantos aqui são obreiros e, portanto, queria nele, enfim, aquele espírito que nós temos do PSD e também o espírito da AD, que foi um espírito transformador de Portugal. Foi aí que começamos a dividir as águas e a apresentar um projeto verdadeiramente alternativo. Portanto, nele, saudar todos aqueles que representam esse espírito e que representam, no fundo, esse espírito transformador do país e, eu diria, também do nosso distrito. Muito obrigado. E agora, feitas as saudações, já com algum apontamento político pelo meio, eu queria dizer o seguinte. Aqui o nosso speaker cometeu uma pequena gafe, que aliás corrigiu, mas que nós não quisemos corrigir, porque eu devia falar antes do Nuno Melo, porque a ideia era deixar o espaço para os candidatos e, portanto, porque vim aqui em nome do nosso Presidente Luís Montenegro, que vai estar connosco, eu digo connosco, porque os meus amigos têm todos de lá estar, em Penafiel às 5 horas, e, portanto, tem que ser uma prova de força. Eu, justamente, vou representá-lo a Leiria nessa altura, e por isso vim hoje eu aqui e irá ele a Penafiel, mas queria dizer que eu tenho só 2 mensagens, e que são 2 mensagens que, de alguma maneira, me foram, digamos, transmitidas ontem pelo Presidente do partido. A primeira é justamente sobre, em particular, o simbolismo destes 2 candidatos que hoje tomam aqui a palavra. Porque isto representa o melhor espírito do Porto e o melhor espírito do Norte. Quando nós vamos buscar, e eu posso dizer isto porque eu conheço os 2 antes da política, da deles e da minha. E, portanto, mesmo no caso do Nuno Melo, é verdade que nós nos conhecemos bastante antes da política, embora mais da noite que outra coisa, mas a verdade é que a noite também é sociedade civil e, portanto, dos tempos, enfim, dos nossos 20 anos, diria eu, e o Miguel Guimarães, enfim,
desde que é bastonário, e até antes disso, quando estava no Conselho Regional, estivemos muitas vezes juntos e estamos muitas vezes juntos, e eu queria dizer isto. A AD, o que está a oferecer aos eleitores do Porto, é a tradição do Porto de trazer a sociedade civil para a política. É isso que nós estamos a fazer. E isso é uma diferença abissal, que aliás está refletida na lista. Não vou falar de mais exemplos, mas todos os conhecem. É uma diferença abissal para o Partido Socialista. Porque o Partido Socialista é um partido que se confunde com o Estado. E por isso só os seus políticos, que às vezes têm mais estofo de funcionários do que de políticos, é que estão nas suas listas. Eu queria que percebessem que, quando nós escolhemos o Miguel Guimarães para encabeçar a lista do Porto, e quando o Nuno Melo se disponibilizou para vir para o Porto, para dar também um peso político forte a essa lista, nós quisemos dar um sinal de que nós, com o nosso candidato a Primeiro-Ministro Luís Montenegro, nós vamos fazer diferente. Nós vamos fazer diferente. Este é um ponto fundamental. É nós percebermos que aquilo que nós queremos oferecer aos portugueses em todo o país e aos nossos eleitores na nossa circunscrição, que é o Distrito do Porto, é justamente um programa e uma equipa diferente daquilo que se fez nos últimos 8 anos em Portugal, ou, se quiserem, daquilo que se desfez e que não se fez nos últimos 8 anos em Portugal. E a segunda mensagem que eu queria trazer-lhes aqui, a cada uma e a cada um de vós, é a mensagem da responsabilidade que nós temos hoje, a partir de hoje, dia 8 de fevereiro e até ao dia 10 de março. Nós temos um país, como explicou muito bem o Nuno Melo, verdadeiramente estagnado e, em muitos casos, em retrocesso. Estes números do desemprego jovem e da imigração jovem representam um retrocesso. Um retrocesso. E por isso, quando nós temos um país que ele não está a arrastar os pés, isso é o espírito cristão benévolo do Nuno Melo. Nós estamos verdadeiramente a andar para trás. É isso que está a acontecer. E estamos a ficar para trás. Se olharmos para os países europeus, aqueles que eram verdadeiros, que há 20 anos era inimaginável que nos pudessem ultrapassar, praticamente já nos ultrapassaram todos. E, portanto, qual é a nossa responsabilidade? Porque a minha mensagem era essa mensagem positiva. Nós temos mesmo de oferecer esperança às pessoas. A melhor forma de combater a tal revolta, o tal protesto, é oferecer esperança às pessoas. É criar outra vez a ideia de que há um projeto político, de que há protagonistas políticos, de que há um candidato a primeiro-ministro, que agora sim vai fazer diferente. É isto que nós temos que transmitir aos nossos eleitores. É claro que essa tarefa está nas mãos, em primeiro lugar, naturalmente, dos dirigentes máximos da Aliança Democrática. Mas também está dos nossos candidatos. E também está nas mãos dos nossos militantes. Nós temos que dizer que nós trazemos esperança às pessoas. Vamos mudar as suas vidas. E eu deixava só, nesta mensagem, um apontamento
porque todos os temas que foram tratados merecem destaque, mas há um que nos debates tem estado mais ausente e que nós temos que pôr em cima da mesa. E já aqui foi falado. E aproveito, porque me falhou a saudação ao Bruno Bessa. Já falei dos jovens e já falei dos números que ele citou, mas queria em particular também citá-lo a ele, porque é um jovem político no qual, agora vou falar a título pessoal e não em nome do Presidente, mas imagino que ele acompanha isto, no qual eu deposito uma grande esperança. E, portanto, não queria deixar de o dizer, mas o ponto que eu acho que nós temos que olhar é a questão da educação. E em várias frentes. A primeira é, não se pode ir para a escola para não ter aulas. Escola sem aulas não é escola, é socialismo. Não se pode ir para a escola para não aprender. Porque a escola, tal como a universidade, mas eu estou mais preocupado com a escola básica, com a escola secundária e já agora com uma daquelas que vai ser novidade amanhã, embora até já esteja aí, tenha aparecido num ou noutro discurso, que é o ensino pré-escolar, obrigatório, universal e gratuito, a partir dos 3 anos para todos. E, meus amigos, eu vou dizer-lhes uma coisa. Houve uma altura em que nós tornamos o ensino obrigatório, passou do 9º para o 12º ano. E nessa altura, embora eu acho que isso é uma grande conquista, eu fiquei preocupado, porque o ensino ainda não era obrigatório dos 3 aos 6 anos. E há coisas que só se podem aprender aos 15 se tiverem tido bases aos 3, aos 4, aos 5 e aos 6. E as famílias com mais capacidade, todas dão educação pré-escolar aos seus filhos. Aquelas que não a têm são as famílias mais vulneráveis. E, portanto, a igualdade de oportunidades começa no berço. Porque, meus amigos, há coisas que ou se aprendem até aos 5, 6, ou nunca mais se recuperam. Aí não há recuperação de aprendizagens. E por isso, esse é fundamental. É um fator fundamental na educação. A outro aspecto, eu dizia, é uma escola em que se aprenda. É o rigor. Eu fartei-me de fazer discursos na Assembleia da República, num tempo de má memória, mas que compara com o tempo que nós vivemos, que foi o tempo socrático, sobre esta questão. Uma escola que não é exigente é uma escola que condena as famílias mais pobres a manterem a pobreza. E às vezes, meus caros amigos, parece que o Partido Socialista quer uma escola que seja reprodutora e ampliadora da pobreza. Porque a escola pública, que está sempre na boca dos socialistas, embora nem sempre esteja na frequência das suas famílias, a escola pública é a única oportunidade que as famílias mais vulneráveis têm. Se nós começamos logo a dizer, coitadinhos, são pobrezinhos, temos de facilitar, não há exames, não há exigência, vamos diminuir o programa, vamos fazer atividades paralelas umas atrás das outras e substituímos isso por um currículo. Isso, em vez de um currículo exigente e sério, nós já desistimos dessas crianças. Porque elas têm capacidade, mas precisam que alguém lhes ensine, que alguém lhes estimule, porque muitas vezes o ambiente em casa não chega para isso, porque às vezes a capacidade sociocultural dos pais não chega para isso, e porque às vezes até a vontade profunda dos pais não chega para isso. E é aí que o Estado tem de estar. Esse, meus caros amigos,
Esse é o Estado forte que quer a Aliança Democrática. A Aliança Democrática quer um Estado magro, mas atlético. Não um Estado gordo e flácido. E por isso, queria deixar esta mensagem. A educação é fundamental. E nós podemos ter muito orgulho no nosso governo 2011-2015. Os resultados internacionais que o Nuno Crato trouxe, sem nenhuma reforma educativa que alterasse tudo, mas a introduzir metas curriculares, a introduzir exames nos anos cruciais, foi suficiente para nós, por poucos instantes, estarmos acima da média da OCDE. Já não estamos. Era esta mensagem que eu vos queria deixar, esta preocupação profunda que nós temos com a educação das crianças portuguesas, dos jovens portugueses, com uma escola como um centro de vida e que obviamente significa olhar para os professores. Eu sei que muitos acham que o centro da escola devem ser os alunos. Eu vou dizer uma coisa politicamente incorreta. O centro da escola devem ser os professores. O que não significa que a escola não exista para os alunos. Mas nós temos uma responsabilidade de transmitir o conhecimento, de geração para geração. Os alunos passam pela escola, os professores ficam na escola. E, portanto, é fundamental que, quando olhamos para a escola, não ponhamos toda a nossa energia apenas nos alunos. Percebamos que sem os professores não há escola. E que só faz sentido ter alunos se tivermos professores. E professores motivados. Já me alonguei muito e por isso quero dizer-vos o seguinte. Falou-se aqui das sondagens, é verdade. Não acreditem em sondagens, nem naquelas que nos dão a vitória. Cuidado! Que esta gente é extremamente hábil. E assim como lança sondagens para nos moralizar, também lança sondagens no momento certo para nos desmoralizar. Ora, nós não vivemos de sondagens. Nós vivemos de passar esperança aos portugueses. É isso que nós vamos fazer. E, portanto, meus amigos, ninguém se guie pelas sondagens, nem para ficar eufórico, nem para ficar deprimido. Vamos fazer o nosso trabalho, vamos apresentar o nosso programa, vamos para o terreno com a nossa equipe e vamos dar esperança aos portugueses. Se nós formos capazes de passar uma mensagem de esperança, e nós temos líderes, e o líder do PSD, candidato a primeiro-ministro, para isso, se nós passarmos esperança, eu tenho a certeza que nós vamos vencer. Mas não é vencer só porque chegamos à frente. É vencer com uma margem confortável para nos dar um governo sólido e para podermos mudar Portugal. Muito obrigado a todos. Viva o Porto, viva Portugal, viva a Aliança Democrática. Portugal, 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 Portugal.